Quero saudar você que me assiste mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer para você um pequeno estudo, uma mensagem, estudo acerca da Páscoa. É algo muito interessante, é algo que nos faz refletir, não só aquilo que se passou, mas aquilo que nós temos vivido. E está ligado a nós diretamente, porque muitos cristãos e até mesmo igrejas, eles têm este hábito de festejar a Páscoa. Mas muitos não sabem o que é a Páscoa, exatamente o porquê da Páscoa, e não fazem ideia de onde veio, de onde surgiu essa Páscoa que hoje o mundo comemora. E acabam misturando tudo e comemorando a Páscoa que o mundo comemora. Eu quero trazer para você alguns detalhes importantíssimos da palavra de Deus acerca da Páscoa, da verdadeira Páscoa e da sua origem, e da Páscoa que o mundo hoje comemora. Então eu sugiro a você que você siga todo o estudo e no final você vai ver o que é a Páscoa e o que é esta Páscoa que o mundo está comemorando, né? Eu vou também falar disso, o ovo, o coelho, da onde surgiu, etc. Então sugiro você que preste muita atenção, porque eu vou ter que correr um pouquinho, porque é muita informação. Então eu vou correr um pouquinho. Eu peço a você que faça uma oração antes de ouvir, de começar a ouvir esse vídeo, para que o Senhor possa estar te dando discernimento, você possa estar absorvendo as informações e discernindo na palavra tais informações, para que você seja abençoado em nome de Jesus, tá ok? Também te convido para estar compartilhando esse vídeo, curtindo, comentando, para que possamos interagir e possamos crescer na fé e no conhecimento. Amém? Na graça e no conhecimento. Então, eu quero começar agora a ler alguns trechos da palavra do Senhor que está em Êxodo, capítulo 12. Eu vou saltar algumas coisas, eu vou ser bem direto, mas você pode acompanhar e estudar em casa, na sua Bíblia. E eu vou fazer assim, eu vou dar uma certa continuidade, não vou poder parar muito e me deter a muitos detalhes e especificá-los, porque senão vai ficar longuíssimo o vídeo. Então, eu vou fazer dessa forma e você vai acompanhando, tá ok? Bom, Êxodo capítulo 12, fala acerca da Páscoa. O verso 7, verso 8, verso 11, verso 43, verso 46 e verso 47. Diz assim a palavra do Senhor, Deus falando: tomarão o sangue e passarão nos batentes e vigas das portas da casa em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães sem fermento e ervas amargosas. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o cajado na mão. E o comeis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Disse mais o Senhor: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Nenhuma só casa, em uma só casa, se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne para fora da casa. Não lhe será quebrada nenhum osso, ou não lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel o fará. Aqui eu citei esses versículos que eu disse antes. Observação para começar. A Páscoa é uma festa ordenada por Deus para o povo de Israel, para os judeus. O intuito da Páscoa era relembrar ao povo judeu os milagres, né, de Deus, que Deus fez ao povo, mas principalmente os dois principais livramentos que Deus operou, sendo tanto na saída do povo do Egito, como no livramento de morte, né, trazida pelo espírito de morte sobre todos os primogênitos que estavam sob domínio do governo egípcio, ou seja, de Faraó. É por isso que, se você for pesquisar, até mesmo no dicionário e outros livros de estudo acerca do que significa a palavra Páscoa, você vai ver uma aparentemente divergência no que significa, porque você vai ver dois significados. Um é passagem, muito citado, mas você também vê um outro significado, que é saltar sobre.
saltar sobre algo. Então eu já vi pessoas pregando sobre passagem e outras pregando sobre saltar sobre. E você vai adaptando as suas ideias ou aquilo que você discerniu com o texto, com o significado que você alcançou. Mas aí eu te pergunto, então qual está certo? Os dois estão certos e eles se completam, porque como eu falei aqui antes, os dois principais livramentos neste período de transição do povo de Israel, saindo do Egito e atravessando o deserto. Então, por isso, a Páscoa tem esses dois significados. E eu vou especificar para você agora. Por que passagem? Passagem, ele representa a passagem do povo, a saída do povo de Israel do Egito. Esse momento de saída é passagem, passando de um momento de escravidão agora para um momento de livres em Cristo, né, de liberdade. E saltar sobre o que seria? É o momento em que veio o espírito de morte sobre todo o povo do Egito, sobre toda, não é só a cidade, tá? Mas todas as regiões que o Império Egípcio possuía. Então, quer dizer, o povo de Israel ele saiu da cidade do Egito, mas todo aquele território, inclusive nos desertos, inclusive outras cidades, chopanas, enfim, vilarejos, tudo pertencia ao Império Egípcio. Então, não veio só sobre a cidade, veio todo o império, o espírito de morte. Por isso que mesmo saindo vamos dizer assim, da cidade, né, da metrópole, digamos assim, do Egito, você ainda estava sob domínio egípcio. Então, a primeira é a passagem, quando você sai, né, da cidade, vamos dizer assim, do Egito, sobre o comando de Faraó. A outra, saltar sobre, é quando o espírito de morte desceu sobre todo o império, e matou os primogênitos. E aí, quando o espírito de morte estava passando e via uma casa com a marca do sangue nos umbrais das portas, ele saltava sobre aquela casa não era invadida. Então, por isso tem esses dois significados, porque eles realmente aconteceram, estão interligados. Não dá para separar, não, significa passagem, não, significa saltar sobre, não, significa os dois. Porque houve esses dois principais livramentos da parte de Deus, tá? Fora outras operações que nós vamos ver durante toda a história, mas esses dois principais significa Páscoa, porque eles saíram para fazer a Páscoa, tá entendendo? E é interessante que nos textos aqui lidos, verso 7, 8, 11, 43, 46, 47, nós vamos ver as ordens de Deus de como seria, de que forma seria cultuado, seria feito a Páscoa. É interessante que nós vamos ver 3 ordens acerca da Páscoa e uma ordenança. Que o próprio Deus ordenou. Então nós vamos ver 3 ordens e uma ordenança. Qual é a diferença? Eu vou explicar para você e vou compartilhar com você. Primeiro eu quero que você entenda passo a passo, porque são muitos detalhes, eu estou falando aqui apressado, porque o vídeo, se eu falar tranquilamente, calmamente, o vídeo tomaria pelo menos umas 2 horas. Eu sei que muitos não verão. E aqui eu tenho que ser objetivo. Então, por isso, peço desculpa a você mais uma vez, mas eu tenho que correr por causa disso. Então, acompanhe comigo, por favor. Entendamos algo. Por que a Páscoa é importante para nós? Existe o ato da Páscoa e ele continua até hoje, só que não é a Páscoa de Deus, a verdadeira Páscoa, e você vai entender o que é até o final do vídeo. E isso está presente nas nossas vidas de forma de caráter profético para a igreja do Senhor Jesus. Como é que eu vou entender isso? Nós vamos seguir aqui. As 4 ordens, né? Destas 4, uma é a ordenança, como foi dito. A primeira ordem era sobre os elementos da Páscoa. Ou seja, aquilo que era necessário para fazer a festa da Páscoa. A segunda ordem, sobre a preparação do povo para a Páscoa, ou seja, como deveriam estar preparados para festejar a Páscoa. A terceira foi uma ordenança, estou falando em ordem. A terceira foi uma ordenança. Quem teria direito de participar da Páscoa? Aí a palavra diz: nenhum estrangeiro comeria, somente o povo de Israel, somente os judeus. E a quarta foi uma ordem também.
sobre o lugar da festa da Páscoa, que significa onde eles deveriam comer o cordeiro da Páscoa, festejando a Páscoa. Então nós vamos por ordem. Primeiro, a primeira ordem era: o cordeiro deveria ser assado no fogo, deveria ter o pão e as ervas amargosas. O segundo item desta primeira ordem eram 5 itens. Primeiro, o cordeiro assado no fogo, o pão e as ervas. O segundo era o sangue nos umbrais das portas. Terceiro, deveria-se matar o cordeiro ao crepúsculo. O quarto, deveria-se comer o cordeiro durante a noite. E o quinto, ao amanhecer, deveriam ir em direção à terra prometida, ao raiar do sol. E o que nós vemos isso, como é que nós aplicamos isto para nós? Ora, isso aqui tem um caráter profético, devemos entender primeiro isso. E as revelações proféticas nós vemos sendo cumpridas em nós, ou seja, na igreja. O cordeiro assado no fogo, o pão e as ervas, a revelação profética deste ato aqui, desta ordem, desta primeira ordem, é quando Jesus ele foi provado, moído e morto por nós. É a palavra. O cordeiro assado no fogo significa, já pré-anunciava o sacrifício de Cristo por nós. O pão, ele próprio, o pão despedaçado por nós, o seu corpo entregue por nós, as ervas amargosas, todo o sofrimento que Jesus passaria por nós. O sangue nos umbrais das portas. A revelação profética é o derramar do sangue de Cristo na cruz do Calvário, livrando toda a humanidade da condenação da morte e da morte eterna. Aqui pré-anunciava primeiro tudo o que Jesus passaria e o seu sofrimento. No sangue nos umbrais das portas, aqui ele vai direto para o acontecimento que dividiu a história da humanidade. Antes de Cristo, depois de Cristo, culminou no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, onde literalmente seu sangue foi derramado por nós para nos livrar do espírito de morte, dos grilhões da morte, que nós estávamos presos de forma incondicional. Cristo quebrou os grilhões da morte e nos libertou, nos dando direito à vida eterna. Matar o cordeiro ao crepúsculo. Ora, a revelação profética disso aqui é que ao morrer, ao momento em que Cristo morreu, ou no momento que Cristo morreu na cruz, o dia se tornou trevas. O crepúsculo significa anoitecer. Quando Jesus morreu, houve um terremoto, os céus se fecharam e se tornou trevas. Algumas pessoas falaram: meu Deus, realmente esse era o Cristo. Realmente esse era o Filho de Deus. Houve uma comoção em tudo aquilo que a palavra nos relata. O dia se tornou trevas. Crepúsculo. Comer, eles deveriam comer, o quarto item desta primeira ordem, o povo deveria comer o cordeiro durante toda a noite. O que significa isso para nós? Olha, a noite é um momento profético que a igreja está vivendo. E o comer todo o cordeiro, o que é comer todo o cordeiro? É se alimentar exclusivamente da palavra. Porque quem é o cordeiro? Cristo é o cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que tirou, de fato, o pecado do mundo. E hoje tem tirado você do mundo. E o pecado de dentro de você é a palavra de Deus, porque Cristo se revela através da palavra pela ação do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos o momento profético, o momento da noite, e todo cordeiro tinha que ser comido. É você, neste período profético que estamos vivendo, é você se alimentar exclusivamente da palavra. Porque este momento está terminando, o sol vai raiar, vai se fazer dia. E aqui nós vamos ver no quinto e último item desta primeira ordem. Ao amanhecer, ir em direção à terra prometida. O que significa? É que ao raiar do sol, o sol da justiça, o nosso Salvador, no chegar dele nas nuvens como um sol iluminando toda essa terra, dissipando todas as trevas, é nós irmos à terra prometida, isto é, a igreja subir para a eternidade. É uma observação que são 5 itens, esta primeira ordem, representando aqui, profetizando Cristo, o ministério de Jesus Cristo. E de fato nós vemos
toda a pessoa de Cristo aqui, tanto cabeça como corpo, representado através do próprio sacrifício, enfim, de tudo aquilo que Cristo passou por nós, até o dia em que ele virá o noivo buscar a noiva, ou cabeça virá resgatar o seu corpo. E outra observação muito interessante que eu não posso passar aqui batido sem citar é que a semelhança no Velho e no Novo Testamento, nós vemos isso, a Páscoa, né, e a ceia são a mesma coisa. Lá nos evangelhos, nós vamos ver sobre a ceia, vai estar descrita lá a Páscoa. Os elementos da Páscoa foram trocados. A Páscoa era só para os judeus. Agora Cristo veio e instaurou uma nova Páscoa, se chamada Santa Ceia, para o povo, não só eleito por Deus, mas comprado por Cristo. Então nós vamos ver características proféticas acerca desses dois momentos ou períodos da história. Os umbrais, onde o sangue foi passado para livrar do espírito de morte, os umbrais eram de madeira, né? Os umbrais da porta é feito de madeira. Ele evidencia o quê? Evidencia uma porta. O umbral existe porque ali existe uma porta, uma passagem. Quem é a porta? Cristo é a porta. E como nós vemos isso para a igreja? Ora, a cruz também é de madeira. E nela também foi derramado sangue. E ela evidencia a porta? Também, porque ela evidencia quem foi pendurado nela. Cristo. Cristo é a porta que conduz à salvação. Porque ele é a salvação. Ele é a vida. Então nós vemos sempre algo paralelo em toda a história, maravilhoso, algo profético, nos mostrando, nos indicando o que vai acontecer, de que forma e o que vai se dar. Isso é maravilhoso na palavra, isso é algo maravilhoso, não é indescritível. Bom, vamos lá, segunda ordem, esta foi a primeira ordem. A segunda ordem de Deus para a Páscoa era de como eles deveriam estar preparados para festejar a Páscoa. E aqui eram 4 itens. Primeiro, os lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão e comer apressadamente. Você pode ler lá nos textos lidos no início do vídeo. Eu acho que você que entende da palavra, conhece alguma coisa, você já começou a identificar alguns pontos interessantes aqui, certo? Vamos lá. Lombos cingidos significa cingir os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Isto para nós, para a igreja de Cristo. Sapato nos pés é o calçado na preparação do evangelho da paz. Está simbolizando isso. Nós vemos isso lá na armadura de Deus. Cajado na mão fala da direção do Espírito Santo. E qual é a direção do Espírito Santo para nós hoje, no Novo Testamento, para nós, a igreja do Deus vivo? É a espada, é a palavra. Antes era um cajado na mão. Hoje nós devemos estar com a espada na mão, a palavra do nosso Deus, que é Cristo revelado através da palavra. Pela direção do Espírito Santo, que também era um dos objetivos do cajado, a direção. Aqui tem a direção do Espírito, através da espada, que é a palavra. A palavra se revela a nós através da direção do Espírito. Então estão sempre interligados. Não dá para separar. É algo que está ligado diretamente. E nós vemos, nesses 3, são 4, mas nesses 3 itens, nós vemos o quê? A armadura de Deus. O momento que o povo deveria estar preparado, apto para festejar a Páscoa, era com o lombo cingido, sapato nos pés, a sandália, o cajado na mão. Depois comer apressadamente. Mas esses 3, como eles deveriam estar preparados. Para a igreja, não para o povo judeu em si, mas para o Israel espiritual de Deus, para nós gentios, o povo comprado pelo sangue de Cristo, corpo de Cristo, igreja do Deus vivo, nós devemos estar preparados como? Vestidos de que forma? A caráter. E qual seria essa vestimenta? A armadura de Deus. Então nós vamos ver sempre algo paralelo, fazendo o passado, profetizando algo futuro, e algo futuro que hoje nosso é presente, fazendo sombra daquilo que era passado. Então nós vamos ver isto sempre interligado. Isso fala da armadura de Deus. E o 4º item fala em comer apressadamente. O que isso quer dizer? Ora, se alimentar da palavra, que é o cordeiro, porque o Senhor tem pressa.
Isso aqui não fala acerca da armadura de Deus, mas fala do objetivo desta armadura. O porquê você tem que estar com essa armadura endossada, com esta armadura vestido. Para quê? Para o momento que você vai precisar dessa armadura. E que momento é esse? Que momento é esse? É a batalha. Uma batalha que vai te levar para o céu. E por que nós devemos vestir essa armadura? Por que essa ordem? Olha, o Senhor tem pressa, nós devemos, com esta armadura, devemos alimentar da palavra de Deus, né, do Cordeiro, porque Deus tem pressa, porque há uma dinâmica na obra de Deus que não dá para parar. Há um povo marchando rumo à eternidade. Eu posso olhar assim e falar, olha, eu não volto para trás. Eu não volto para trás. Para trás eu não volto, para da onde eu saí, eu não volto. Eu estou marchando com o povo, glória a Jesus. Só que se você apenas se deter num pensamento de não andar para trás, já é algo muito bom, é claro. Mas se você se deter só nisso, você corre o risco de achar que pode, por um momento ou outro, parar para dar uma descansada. Só que o que a gente muitas vezes não entende é que se é um povo marchando sem parar e eu paro, é como se eu estivesse andando para trás, porque eu vou ficar para trás e vou ficar esquecido. E desta forma eu fico exposto a ataques do inimigo. Eu viro um alvo fácil. Por isso eu tenho que continuar marchando junto do corpo de Cristo, rumo a Canaã celestial, a cidade eterna, a Jerusalém eterna. Entenderam? E a pressa. Deus tem pressa em te salvar e usar você como instrumento para salvar, para alcançar outras vidas e salvar outras vidas. Aqui são 4 itens, né, desta segunda ordem. Representa o evangelho de Cristo e o projeto de Deus por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Assim como são os 4 evangelhos, representam o evangelho. E realmente, verdadeiramente aqui, falando da armadura de Deus, do projeto, do porquê dessa armadura, Deus tem pressa, através de Cristo, de salvar o povo, de sair desta guerra e alcançar a terra prometida. Aqui está falando do evangelho. Por isso são 4 ordens, simbolizando os 4 evangelhos que preparam, como a armadura prepara o crente para batalhar e para passar rápido, o mais rápido possível, por etapas necessárias de atravessar para alcançar a terra prometida. Isso é impressionante. Efésios, capítulo 6, verso 14, 15 e 17. A armadura de Deus. Dá uma olhadinha lá, estuda um pouquinho e você vai entender o que está sendo falado aqui. Aliás, vai entender mais, porque o Senhor vai te revelar coisas maravilhosas a respeito. Bem, a terceira foi uma ordenança. Isso aqui é muito interessante. Oh, meu Deus. Desculpe aqui, eu estou correndo, mas é necessário. A terceira não foi uma ordem, a terceira foi uma ordenança. Você vai entender o porquê. E a ordenança era: nenhum estrangeiro comerá. Ou seja, a Páscoa é restritivo. Somente o povo judeu poderia comer, participar da Páscoa. O gentil não tem direito. Não tem direito. Nós somos judeus, talvez você possa até ter descendência, mas judeu puro você é? Não, nós somos gentios. Como é que ficaria isso aqui? Aí entra uma observação que eu até escrevi aqui. Toda a lei ela foi cumprida por Cristo. Porém, esta restrição da lei ela foi quebrada por Cristo. Cristo quebrou o paradigma que apresentava os judeus como sendo os únicos a haver a misericórdia de Deus e a promessa da salvação. Ou seja, todos os atos proféticos da Páscoa para os judeus, Jesus Cristo transferiu e compartilhou conosco no novo pacto através do ato da graça, né, da sua morte na cruz do Calvário, etc., dele ter sido doado por nós, né, a graça. E uma outra observação, não havia um caráter profético na restrição desse direito. Não havia um caráter profético na restrição desse direito. Por isso Jesus não cumpriu ele. Por isso Jesus quebrou esta ordenança. Né? Por isso a diferença na palavra entre ordem e ordenança. Nós não teríamos direito, mesmo de caráter profético, a participar da Páscoa. Mas isso aqui Jesus não teve só que cumprir. Jesus precisou quebrar. Por isso toda a lei Jesus cumpriu. Mas a lei da Páscoa ele quebrou, fazendo uma outra em cima, chamando-a de ceia, que é a Páscoa, substituindo
A lei não foi substituída, ela foi cumprida. Esta ordenança Deus não cumpriu apenas, Deus a fez e a substituiu, dando direito também a nós de participarmos desta Páscoa, desta, né, chamada hoje ceia, para alcançarmos o céu. Então tem todo um caráter profético aqui que eu não vou adentrar, porque não havemos tempo. Mas é interessante isso. Então Jesus teve que quebrar esse paradigma aqui, porque ela não era uma ordem, por isso que a Bíblia diz a ordenança. E qual a diferença de ordem e ordenança, para eu poder entender melhor? A ordem, uma ordem, significa, você pode ir no dicionário, onde você quiser, ordem significa uma ação de comando, ou um comandar. Eu estou dando uma ordem a alguém, a minha ordem está sendo uma ação de comando específico sobre algo ou sobre alguém. Uma ordem é uma ação de comando. Ordenança, em contrapartida, é uma ordem da lei, ou o cumprimento de regras da lei. Por isso diz ordenança, porque era uma ordem específica da lei, não estava apenas embutida na lei ou participava, ela era como um pilar para a lei. Tudo isso aqui é só para os judeus. Agora Cristo abriu o leque para toda a humanidade. Então não dava somente para cumprir, ele teve que quebrar, ele teve que arrancar e substituir por outro algo. Você está me entendendo? Por isto fala ordem, por isto fala ordenança, porque era uma ordem baseada como um pilar firme da lei mosaica, da lei para os judeus. Então Cristo veio e não só quebrou, retirou, mas substituiu. Não é apenas tirar, é substituir. Quebrou o velho pacto, em especial por causa disso, instituiu um novo pacto. Os atos proféticos da Páscoa continuam na ceia, só que de um outro caráter, de uma outra visão, para que não só os judeus participam, mas também os gentios. Não só um povo eleito pela soberania de Deus, mas também agora um povo comprado pelo sangue de Cristo. Por isso a palavra fala ordenança. E por isso Cristo, oh meu Deus, por isso Cristo cumpriu a lei, mas quebrou a ordenança, substituindo por um novo pacto, uma nova aliança. Olha o que Cristo fez por você. Olha o que Cristo fez por nós. Quanto amor. E a quarta ordem? A quarta ordem estava escrito lá, numa só casa se comerá o cordeiro. Também são 4, tá? Aqui está tudo falando do evangelho. Numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne para fora da casa, toda a congregação de Israel o fará, e nenhum osso será quebrado do cordeiro. Esses quatro tópicos, né, itens desta quarta ordem, citada nos textos anteriormente, lá no início, Deus deu ao povo. E o que significa, qual o caráter profético? Vamos lá. Numa só casa se comerá o cordeiro. Né? Aqui está falando da obra de Deus, do corpo, da igreja, da congregação, da obra revelada, da palavra revelada em Cristo pelo Espírito Santo. Em uma só casa se comerá. Aqui está falando, sabe o quê? A Páscoa ou a ceia, a participação no corpo de Cristo só pode ser feita dentro do corpo de Cristo. Você não pode participar de algo se você não está participando deste algo. Eu não posso ter benefícios, por exemplo, aqui eu vou ilustrar de uma forma bem simples, mas para poder entender melhor. Para qualquer um que vê esse vídeo entender. Eu não posso participar de benefícios de uma empresa se eu não trabalho nesta empresa. Eu não posso participar de benefícios de uma organização se eu não faço parte, integrante, né? Talvez até ativa desta reunião, dessa congregação, né? Enfim, eu não posso fazer parte de algo que eu não participo. Eu não posso colher benefícios de algo, de uma situação, de um povo, de uma ordem, de uma política que eu não participo. É simples. Isso é claro. Numa só casa se comerá o cordeiro. Quer comer o cordeiro? Em outras palavras, esteja no corpo de Cristo. Porque somente a igreja
estava reunida para comer o cordeiro. Não dá para você comer o cordeiro fora. Não dá para eu estar isolado, longe do corpo. Aqui eu não estou falando só de uma coisa congregacional. Eu estou na igreja, eu estou no corpo. Eu estou fora da igreja, não estou no corpo. Não. Se você está dentro de uma congregação, tem muitas pessoas dentro de quatro paredes que não são corpo de Cristo. E, ao contrário, são lobos em pele de cordeiro. Colocadas por Satanás ali para enganar, para trazer destruição, para trazer malefícios para o povo de Deus que está ali reunido. Em contrapartida, também tem outras pessoas que estão ligadas, não estão diretamente ligadas ou dependentes de denominações religiosas, mas fazem parte do povo eleito de Deus, fazem parte de um povo escolhido, comprado pelo sangue de Cristo, fazem parte da igreja. E que estão ligados de uma forma ou de outra, através da internet, através de, enfim, que se reúnem, que buscam a Deus, estão ligados no corpo de Cristo. Esta também é a igreja. A igreja não está condicionada à religião. A religião que tem que se condicionar à igreja. Não podemos inverter valores. Não podemos inverter valores. E que está sendo muito invertido. Você quer comer a carne do cordeiro? Quer participar de Cristo? Você tem que estar em Cristo. Você tem que estar no corpo de Cristo. E o segundo item desta ordem, não levareis daquela carne para fora. Foi o que eu disse agora. Quem participa da Páscoa é a igreja, onde o cabeça é o Cristo. E o corpo deste cordeiro é a igreja. Não levareis daquela carne, da carne do cordeiro, para fora da casa. Ou seja, não dá para você ter o alimento da carne se você estiver fora da casa. Esses dois itens estão interligados. Não dá para estar fora do corpo querendo participar, né, do banquete do corpo. Não dá, é impossível. É uma ordem de Deus, profetizada no Velho Testamento e que acontece hoje no Novo Testamento. Profetizado na Velha Aliança que se faz presente na Nova Aliança. Não dá. Quer ser participante do corpo? Seja participante do corpo. Quer participar da ceia? Quer participar das bênçãos espirituais? Tem que estar junto, dentro do corpo, fazendo parte do corpo de Cristo. Terceiro item, toda a congregação de Israel o fará. Congregação é a igreja, né? É o Israel de Deus. Ou hoje é o povo, é o Israel espiritual de Deus, é a igreja. Congregação não é só a denominação. Ali tem quatro paredes com uma placa dizendo a igreja tal. Você entra, faz parte da congregação. Sai, não faço mais parte. Não. Você faz parte de um povo escolhido por Deus, comprado pelo sangue de Cristo. Você faz parte da igreja. Qual denominação você frequenta? Se você é assíduo ali ou acolá, a igreja nos ajuda. A igreja física nos ajuda. É claro, a referência de Deus neste mundo são as igrejas. Quem não conhece, vai para onde? Vai para a igreja. A pessoa que, por exemplo, que quer beber, qual a referência de um bebum? Ele precisa encontrar uma bebida lá, uma cachaça, sei lá, que ele toma. Qual é a referência? É o boteco. A pessoa que quer cometer pecados, delitos da carne aí, se prostituir, qual é a referência? Prostíbulo. A pessoa tem a referência de saúde, está doente, para onde ela vai? Para o hospital. Então, a referência para algo na área espiritual, a referência é a igreja. É o quatro paredes, a congregação ali. Ali a igreja é a referência. Não significa que a igreja está condicionada àquelas quatro paredes. Isso que nós temos que entender. A referência de Deus nessa terra é a igreja. A igreja está representada por denominações religiosas. O problema é que alguns à frente, eu não vou entrar no mérito da questão, mas alguns à frente não entendem isso e acham que a igreja são eles. Este é o problema, grave problema. Mas o Senhor está cuidando, não está cuidando desses. O Senhor está usando esse como usou a mula para falar com Balaão. O Senhor está preocupado com o seu rebanho, com as suas ovelhinhas. Uns estão ali, uns estão à frente, outros nos bastidores, uns estão se congregando em templos, outros estão se congregando em casa, outros em live, outros... Estamos congregados no corpo de Cristo, isso nos interessa. Isso nos interessa, é estarmos no corpo. E o quarto item fala, nenhum osso será quebrado. O que significa nenhum osso do cordeiro vai ser quebrado? Ele foi assado, vai ser comido, mas nenhum osso vai ser quebrado. O que isso significa? Significa que não pode se quebrar a estrutura deste corpo. O osso fala a estrutura,
o osso do cordeiro, ou a estrutura óssea, está falando da estrutura da obra de Deus, a estrutura da igreja fundada por Cristo, pelo cabeça. Este corpo não pode ser quebrado a estrutura. O cabeça da igreja está mandando ordens para o corpo, que é a igreja, executar. Né, para que a igreja, o corpo de Cristo, como Cristo é o cabeça e ele é perfeito, a igreja esteja em conexão, em comunhão com Cristo, que é o cabeça, sendo aperfeiçoada pelo Espírito Sangue, que é como se fosse o sangue, né, girando dentro deste corpo, trazendo a ele vida, através da palavra, evidenciando Cristo, a toda uma simbiose, a toda uma interação, né, para que possamos nos aperfeiçoarmos e estarmos em vida. E para isso, manter a estrutura da igreja. Nós vemos muito hoje, infelizmente, não dá para deixar de falar isso, que muitos religiosos de plantão, que se acham donos de igreja, estão inventando coisas, pessoas que saíram da palavra e não estão encontrando reparos ou respaldos na palavra para os seus atos e começam a inventar coisas. Começam a inventar shows pirotécnicos, músicas de não sei da onde, e começam a embutir um monte de novidades, onde não tem que ter novidade. A novidade é o evangelho, ele é novidade de vida. É a palavra de Deus, que pode parecer para mim e para você a mesma desde sempre, há milênios faz. Só que esta palavra vai trazendo vida dentro de nós e vai nos renovando. É uma fonte inesgotável. E aquilo vai nos trazendo novidade de vida. Ou seja, o culto a Deus, a palavra de Deus, os louvores, as orações e todo o processar do culto, batismo, as festas, né, ceia, etc. Aquilo faz em nós gerar novidades. O que vai ser novo em nós não é um culto. O que vai ser novo em nós é o que vai ser gerado por um culto. O que vai ser em nós não é o que está sendo falado aqui pelo irmão, o texto. Isso aqui não é novo. Isso aqui está escrito há tantos anos. Antes de redigir a Bíblia, estava escrito em papiros, manuscritos, pedaços de pedra, rocha. Só que isso aqui gera em nós sempre algo novo quando nós lemos e estudamos. Esta é a novidade da vida. Não é da vida em Cristo a palavra, não. O que Cristo, através da sua palavra, gera em nós, gera vida. Esta é a novidade. As pessoas não estão entendendo, estão começando a colocar novidades dentro de igrejas, novidades em culto, novidades em formas de pregar, em formas de cantar. E isso está fora do corpo, está fora da ordem de Deus. Ou seja, estão movendo, de certa forma, querendo trocar, cambiar a estrutura da igreja, a estrutura da obra. E isso está comprometendo a estrutura da obra. A obra tem uma estrutura definida por Deus. Está na palavra de Deus, impressa. Quando as pessoas começam a inventar parafernálias, para introduzir, para ter novidades, para acrescentar número de pessoas e assim também dinheiro, o que acontece? Poder, né? A minha igreja tem tantos membros. As pessoas gostam disso, né? Trabalham com números, Deus não. Deus trabalha de forma qualitativa, não quantitativa. O homem é o contrário. Não importa a qualidade, o que importa é o número de pessoas. Então, as pessoas começam a mexer em bases, na estrutura, e comprometendo a estrutura. A estrutura não pode ser quebrada. Esses que assim fazem estão fora do corpo. Podem estar lá dentro. Pode até estar sendo usado por Deus, mas não são eleitos. São chamados, não escolhidos. Estão trabalhando para Deus. Deus está usando, porque Deus tem um compromisso com a sua igreja. Mas os tais não vão subir, porque não estão vivendo a palavra, não estão se alimentando do cordeiro. Estão pegando os ossos e quebrando. Estão comprometendo a estrutura da igreja. Mas da igreja cuida o Senhor, o bom pastor. E ele não só já deu, como continua dando a vida por nós. E daria cada dia mais. Uma observação: não levareis a carne para fora, como foi falado. Não há alimento fora do corpo. Entenda isso. Não há alimento fora do corpo. Não adianta levar a revelação para um povo privo de discernimento. Não dá para eu trazer o discernimento da palavra, os estudos bíblicos, para um povo privo, que não possui discernimento para entender o tal. E quem não possui? Quem está fora do corpo. Porque o Senhor, o mesmo Espírito que habita na minha vida, habita no irmão tal, na irmã tal, você que está me assistindo,
Ele nos dá o discernimento. Ele está agindo nessa nossa interação. Não dá para ter o alimento fora do corpo. Não lhe quebrareis osso algum, aquilo que foi falado. A estrutura não será comprometida. A obra de Deus é única, independente de homens. É Deus. Em Mateus, capítulo 26, verso 19 e verso 20, os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Uma observação aqui também muito relevante é que milhares de pessoas seguiam a Cristo. Discípulo, o Senhor tinha mais de 70. Só que apenas 12 participaram da ceia. Você vê que a ceia é algo tão importante. Apenas 12. A Páscoa do Velho Testamento, como foi falado, é a ceia do Novo Testamento. O Velho Pacto havia Páscoa, fundamental para o povo. Agora, para nós, gentios que não tínhamos direito, estrangeiro, Jesus veio, quebrou, desfazendo e confirmando um outro pacto, uma nova aliança, substituindo a palavra Páscoa por ceia. Isso nós vemos lá nos evangelhos. A Páscoa, a última Páscoa, está escrita a ceia. A última Páscoa, você vai ler quando Jesus ceiou com os discípulos. Então você vê a substituição no velho para o novo pacto, ou no novo pacto em cima do velho pacto. Ok? O direito da Páscoa, pelos judeus, Cristo nos concedeu na cruz do Calvário, anunciando, né, esse ato de graça através da ceia, que é o que foi falado. E Jesus trocou os elementos, se dando por nós. E nós vemos isso nos elementos da Páscoa. Os elementos da Páscoa principais eram o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargosas. Como é que Cristo ele trocou esses elementos? Ora, as ervas amargosas representam todo o sofrimento, como representava o sofrimento do povo de Israel no Egito, a escravidão, depois eles caminhando no deserto, ou aquilo até um ato profético que eles caminhariam tantos anos no deserto, passariam, né, por tantas situações adversas, etc. Também foi o que Cristo passou por nós até ele ser morto na cruz. Todo esse sofrimento representado através de Cristo. Todo esse sofrimento representado através de Cristo. O pão sem fermento, o pão vivo que desceu do céu. Cristo, a palavra. Então, o pão sem fermento, por que sem fermento? Fermento é aquilo que dá aparência, aquela coisa religiosa. Isso aqui não tem fermento. Isso aqui é puro. Isso aqui é puro, feito com trigo que veio do céu. Isso aqui é o pão. Jesus revelado na palavra. É algo profético, é o pão profético. As ervas amargosas foi substituído pelo sangue. Porque tudo aquilo que o povo passou, Jesus passou e culminou no sangue derramado por nós. Por isso o vinho, representando o sangue. Então, no lugar do pão sem fermento, existe o pão, despedaçado por nós, o seu corpo. As ervas amargosas substituídas pelo vinho, sangue de Cristo. Todo o sofrimento que culminou na morte de Cristo, no seu sangue derramado. E o cordeiro, o próprio, pessoalmente falando, o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e que tirou morrendo por nós. E aquilo que ele deixou para nós, não só o seu corpo, mas ele por inteiro, através da palavra, o pão. Então nós vemos os elementos sendo trocados de caráter profético, trazendo para nós, para todas as gerações da igreja sobre essa terra, todos os elementos hoje presentes. Não foi algo que ficou no passado, mas é algo que continua presente nos nossos dias, nas nossas vidas. Uma outra observação, através da ceia festejamos a Páscoa, tá? Como judeus, né, somos o Israel espiritual de Deus. Assim como foi com os judeus saindo do Egito e livrado da morte, assim também somos nós. Jesus nos resgatou, nos tirando do mundo, representado aqui pelo Egito, e nos livrará também da morte, ou seja, do juízo, da condenação, né, do juízo sobre este mundo, da condenação que virá sobre este mundo. Pois assim como ele, nós também venceremos a morte, pois Cristo venceu a morte. Nós
também venceremos, porque ele foi nos preparar morada. Ele morreu por nós, nos concedendo vida. E agora, algo extremamente importante para os nossos dias, para nós hoje, o que muitos não sabem, muitos não entendem. Eu quero que você preste atenção, não só em tudo que foi falado, mas também de caráter especial, peculiar aqui. Se essa é a verdadeira Páscoa, esta é a verdadeira origem da Páscoa, e o que ela significa, né? Claro que falado aqui de uma forma muito corrida, bem resumida, mas citando pontos aqui, espero que você esteja entendendo tais pontos citados. Se tudo isso aqui é a Páscoa, então o que é essa Páscoa que o mundo hoje comemora? O que significa? Onde surgiu? Da onde veio esse raio desse coelho, esse ovo? Os ovos coloridos, as cores, o que significa tudo isso? Vocês vejam como que o diabo é astuto. O intuito do diabo sempre foi querer copiar a Deus. Os rituais do Velho Testamento, hoje, você vai em terreiros de macumba, em lugares, eles fazem os mesmos rituais. É o diabo querendo imitar as coisas de Deus. Sempre foi assim. E não é diferente. O povo saiu do Egito para festejar a sua Páscoa. Aí aqueles livramentos eram já a motivação para tal festa. Então o que aconteceu? Da onde veio a Páscoa? Você pode imaginar agora que eu estou te dando esses dados. A Páscoa surgiu quando? Exatamente. Surgiu naquela época. Você pode estudar, é muito difícil você encontrar tais dados, porque a Páscoa é algo muito antigo e é comemorado em praticamente todo mundo. E todos possuem essa mesma característica: coelho, ovo, colorir os ovos, etc. Agora, a origem é difícil se achar. Tem que pesquisar demais. A origem da Páscoa, a verdadeira origem, é lá no Antigo Egito. E você vai entender por quê. Quando o povo de Israel... Eu quero que você entenda primeiro isso aqui. O que aconteceu para originar-se a Páscoa? É a Páscoa que nós estamos vendo aqui hoje, tá? Do mundo. Coelho, ovinho, colorido, etc. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o Egito tinha se tornado um grande império, ainda mais poderoso da época. Pois por mais de 430 anos, os egípcios contavam com a mão de obra escrava de milhares e milhares de judeus. As grandes obras do Egito, a Quéops, até mesmo as pirâmides e tantas outras obras, você olha e fala: nossa, que povo, que mente excomunal, que coisa grandiosa. É grandiosa ainda hoje, imagina naquela época. Só que um dado você não sabe. A grande maioria de todas aquelas grandes obras, quem fez, quem construiu, não foram os egípcios. Foi o povo de Israel. Foram os judeus escravos. Por quase metade de um milênio. Quase 5 séculos. Foram os judeus. E nós sabemos que sobre o povo judeu há uma promessa de todas elas, inclusive de prosperidade. Nós vemos hoje, né, o povo judeu, a nação de Israel, né, que voltou a ser uma nação, ela é minúscula, mas os grandes cérebros vêm de lá, grandes invenções vêm de lá, povo inteligente, grande potência militar, financeira, onde eles tocam, prosperam, é incrível, mas há uma promessa de Deus. Então os egípcios se beneficiaram ao longo da história com a mão de obra escrava dos judeus. Judeus escravos, gerações e gerações de judeus escravizados ali. Só que a bênção de Deus, a promessa, ela continuava. Ela continuava. E continua, é perpétua. E continua. Mas então eles se beneficiaram. Então veja só. Quando todas aquelas milhares e milhares de pessoas judeus saíram do Egito por causa do Deus de Israel, para cultuar a Deus, para fazer a Páscoa do Senhor, Faraó ele se viu em grande apuro, ele se viu numa situação extremamente difícil, porque toda aquela perda, sem contar com as 10 pragas que foram lançadas pelo Deus que estava saindo aí, naquele momento pelo povo, pelo Deus dos judeus, que estavam agora se retirando, ou seja, teve as pragas, trouxe morte, doenças, trouxe perdas irreparáveis, e por último, a perda dos primogênitos, inclusive o filho do Faraó, trouxe perdas irreparáveis. E agora, para retomar essas perdas, a maior dela perdeu a mão de obra escrava. Nem paga era. Perderam a mão de obra
maravilhosa, que era dos judeus, e ainda escrava. Milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo de quase 5 séculos. Tudo por causa de um Deus. O Deus que Israel servia, o Deus que os judeus serviam. Para festejar esse raio desta festa, pensava o faraó, essa tal dessa Páscoa. Então o faraó, em afronta ao Deus dos judeus, ele instituiu agora a sua Páscoa, a Páscoa do seu que todo o seu império iria festejar. Em afronta ao Deus dos judeus, ao Deus de Israel, simbolizada, esta Páscoa, instituída por faraó, simbolizada através do coelho, do ovo e das suas cores. Aqui vem aquilo que nós vemos hoje. Da onde veio o coelho, os ovos, as cores, etc. Você entendeu? O faraó instituiu, ele teve uma perda, ele foi massacrado com 10 pragas pelo Deus de Israel. Os seus deuses foram afrontados pelo Deus de Israel. Ele se mostrou o maior Deus, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o Deus de Israel. E agora ele perde todo aquele povo por causa deste Deus também, porque eles saíram para festejar a Páscoa deste Deus. Então o que ele fez em afronta a este Deus? Convocou todos os seus deuses, o seu império diante dos seus deuses e falou: nós vamos agora instituir a nossa Páscoa. Os nossos deuses são maiores, vão se fazer maior, nós vamos conseguir reverter essa situação. Essas perdas, e os nossos deuses nos darão mais e mais. Esta mão de obra perdida, os nossos deuses vão reparar todas essas perdas, inclusive de pessoas, de mão de obra. Os nossos deuses são mais. Então, em afronta ao Deus de Israel, instituíram a Páscoa deles. E como era a Páscoa deles? A Páscoa do povo de Israel era o cordeiro, né? O pão, as ervas, o sangue nas portas, etc. E agora a Páscoa dos egípcios, o coelho, o ovo e as suas cores. E o que isso significa? Aqui que eu quero que você entenda. O coelho, além de simbolizar a fertilidade, o coelho simboliza a fertilidade. Além de simbolizar a fertilidade, ele representa a divindade, a endeusada, um tipo de Deus, né? Como é Baal, enfim. Ele representa uma divindade, a terra-mãe, ou a mãe-terra, das águas fecundas e regeneradoras, né? E representa também a renovação perpétua da vida. O que quer dizer isso? Tudo aquilo que estava sendo perdido, rapidamente, pelo coelho, simbolizado pelos seus deuses, através do coelho, que representa a fertilidade, tudo no Egito, no Antigo Egito, iria ser extremamente fértil pela ação dos seus deuses, né? Representado pela terra-mãe, que iria gerar bens, riquezas, poder, inclusive dando filhos, e gerações iriam nascer, né? Através da terra-mãe, uma deusa, né, das águas fecundas e regeneradoras no rio Nilo, etc. Enfim, tem toda uma questão aqui, representada também pela renovação perpétua da vida. Tudo a morte que foi gerada e que chegou na terra do Egito, agora os seus deuses iriam trazer uma renovação perpétua, não de morte, mas de vida. Fertilizar através da terra-mãe, né? Vidas ser geradas, quer de pessoas, quer de animais, quer de plantações, enfim, vida, e de forma perpétua. O ovo, ele simboliza uma nova era, um novo nascimento, uma nova criação ou renovação de algo. Além de estar também ligado à fertilidade e eternidade. Você pode pesquisar o que significa, o que simboliza o ovo. O ovo, na antiga, né, nas antigas civilizações, ele tem esse mesmo significado, partiu do Egito. E não é por acaso, não é por acaso. O ovo simboliza uma nova era.
O ovo simboliza uma criação nova, uma renovação, uma repaginada, em outras palavras. É aquilo que eles estavam propondo através dos seus deuses cultuados em afronta ao Deus de Israel, que trouxe para eles morte. Eles queriam contrapor a morte, o Deus de Israel que trouxe morte para eles e prejuízo, eles queriam contrapor com fertilidade, com a perpetuação da vida ali, né? E o ovo simbolizando uma nova era. A partir dali, uma nova era, uma nova criação, uma renovação de tudo aquilo que era o Antigo Egito. Agora viria, mas de forma perpétua. Que Deus de Israel não era tão poderoso, apesar das pragas e das perdas da mão de obra dos judeus, a mão de obra escrava, os seus deuses iam repor tudo isso de forma perpétua. Era uma afronta a Deus de Israel, era uma afronta ao Deus dos judeus, ao grande eu sou. E vale uma observação, claro, não falando de uma forma perfeita, é apenas simbólico, mas o ovo, o ovo, ele simboliza, claro, não no seu formato perfeito, né, cada grau, cada centímetro do ovo, não na sua forma perfeita, na forma geométrica, mas o ovo em si, o formato do ovo em si, simboliza o sol e a lua. Nós sabemos que os egípcios, eles endeusavam muito, eles possuem muitos deuses, muitas divindades. Mas os dois principais eram o deus Sol e o deus Lua. Também, por isso, ligado ao ovo, o Sol e a Lua. É difícil falar o nome desses deuses aqui, que a língua enrola. Mas Akhmenhá é o deus Sol, e outro Khonsu, ou Khrensu, enfim, é o deus Lua. Tem esses dois deuses, que eram os principais dentre tantos e tantos deuses que os egípcios serviam. E não é por acaso o ovo, além de tudo que ele representa, o seu formato simbólico dos dois principais deuses do Antigo Egito. E por que as cores? Cada cor, isso aqui é interessante, cada cor representa um deus egípcio. Em seus ritos, eles se pintavam, se maquiavam, se pintavam, tingiam o corpo, né? E se vestiam com as cores de acordo com que cada deus seria cultuado naqueles rituais. Hoje você vê, claro, hoje o coelho tudo é de chocolate. O chocolate entrou depois, tá? Isso é comercial. Mas a essência daquilo que é festejado pelo mundo, era festejado pelos egípcios, continua ainda hoje. O Egito simboliza o mundo em todos os aspectos, inclusive nisso. Quem dirá nisso? Que é uma festa profética, não só para os judeus, mas para a igreja que vai subir, que vai entrar na Terra Prometida. Então a Páscoa ela continua perpetuamente. O plano de Faraó dos egípcios era essa. E continua como afronta ao Deus de Israel. Eles agora têm a Páscoa deles. Olha que curioso. Claro, hoje tem um chocolate, como eu falei, é algo comercial. Só que até os chocolates e os coelhinhos, você já viu? Eles não vendem numa embalagem metalizada, uma embalagem, uma cor só opaca, ou sem cor, num plástico, ou numa caixa. Não. Eles vêm sempre em embalagens coloridas. Porque a essência da Páscoa é algo profético. Aquilo que é de Deus é algo profético. E Satanás, através do império egípcio da época, em afronta a Deus, afrontando o povo de Deus e afrontando o Deus dos judeus, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, ele institui essa Páscoa e ela permanece até os dias de hoje. Cada cor simbolizando um Deus a ser rituado. E esta maldição tem entrado diariamente, a cada ano, anualmente, nas igrejas, nos templos, nos costumes litúrgicos. Antigamente, não tinha. Hoje, tem igreja que simboliza a Páscoa. Ora, você vai numa igreja, no dia da Páscoa, tá lá, coelhinhos sapecados na parede, um monte de balãozinho de bexiga, bola de soprar pendurada.
As criancinhas vestidinhas de coelho com ovinho. Falam da Páscoa de Deus, mas comemoram a Páscoa de Faraó. Falam da Páscoa do povo de Deus, mas comemoram a Páscoa que Satanás implantou através do Egito, em afronta ao Deus que eles servem. Olha, meu Deus, que ironia! Que ironia! Porque o meu povo perece por não conhecer, por falta de conhecimento. As pessoas, os líderes religiosos, estão trazendo maldição para dentro dos templos, achando que aquilo é para Deus. Não é. As pessoas estão trazendo maldição para dentro das suas próprias casas, com essa parafernália infernal, achando que é normal. Não, isso é só uma coisa que inventaram só para vender. Não é só para vender, não. Eles aproveitam, claro, essa tendência antiga para ganhar dinheiro, é um comércio. O dinheiro hoje é que manda, o capital é que manda. Só que há todo um plano maquiavélico, diabólico por trás de cada ação. Nada é por acaso, meu povo. Ô povo de Deus, acorda em nome de Jesus Cristo. Não é por acaso. Claro, não estou dizendo que você não deve jamais comprar um ovo de Páscoa. Olha, que Deus não está preocupado se você vai comprar uma barrinha de chocolate, um bombom ou um chocolate em formato de ovo. Pouco importa. Agora, temos que estar atento que no momento da Páscoa, enquanto o mundo está parando para festejar a Páscoa, você está vestindo o seu filhinho de coelho, tem um monte de coelho em casa, comprando os ovos no dia da Páscoa, festejando a Páscoa e desejando Feliz Páscoa para os seus irmãos da igreja. Isso não. A gente tem que ter discernimento. Não é o ovo ou o formato do ovo, ou do formato do chocolate, perdão, que vai dizer se você vai para o céu ou vai para o inferno. É claro que não. Seria um radicalismo imbecil da minha parte. Até, desculpe a palavra. Mas a gente tem que ter o discernimento que no momento da festa, eu estar no momento da festa, no ato da festa, festejando aquele motivo, eu estou junto com os deuses do Antigo Egito. Ou seja, demônios que até hoje permanecem. São espíritos, eles não morrem. Aqueles mesmos demônios que estavam no Antigo Egito estão hoje circulando por aí, fazendo toda essa maracutaia, ludibriando o povo, introduzindo nas igrejas, introduzindo na sua casa. Então esteja atento. Um pequeno resumo aqui para fechar, que já alongou bastante. Faraó, afrontando a Deus de Israel, entenda isso, passou a festejar também a Páscoa, rituando seus deuses com esses símbolos, dizendo que apesar das grandes perdas, os seus deuses eram maiores e lhes dariam tudo de volta e ainda lhes acrescentariam perpetuamente. Nós olhamos para o Egito, nós não vemos isso. Pior, nós vemos isso em toda a face do planeta. O chocolate entrou depois, por motivo comercial. Porém, o coelho o ovo colorido permaneceu até hoje. E esse costume pagão se misturou com a religião há anos atrás, trazendo maldição para dentro de muitos lares e templos e famílias. E agora a pergunta para terminar. Qual é a Páscoa que você tem comemorado? Qual Páscoa você comemora, você e sua família? Preste atenção. E que esta palavra possa ficar no seu coração para que você possa permanecer nela, a palavra, estudá-la, entendê-la. E eu peço mais uma vez perdão por ter corrido com as palavras, ter resumido bastante, não adentrado em várias questões, por causa do tempo. Infelizmente não possuímos esse tempo. Eu sei que eu posso ficar aqui 5 horas falando, mas as pessoas, ninguém ouviria. Ninguém ouviria. Então eu tenho que resumir. Prefiro passar um pouco do que passar muito e ninguém ver. Então eu desejo, em nome de Jesus, que você possa entender agora com esse vídeo, compartilhar esse vídeo, que o mesmo possa ser uma bênção na sua vida, que você possa ser um canal de bênção para outras pessoas e que nós possamos compartilhar da Páscoa deste Deus maravilhoso, essa Páscoa aqui, esse pão, esta maravilha. E que nós possamos ser alimentados pela palavra, que é a única verdade absoluta, e sejamos abençoados rumo à nossa terra prometida. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe sobremaneira, em nome de Jesus.